A nossa aula. Vamos continuar aqui falando sobre a industrialização das principais economias da Europa. Já nesse contexto, né, enfatiza-se aqui as grandes economias que norteiam o desenvolvimento econômico da Europa. França e Inglaterra foram modelos na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial. Então, que eu destaquei que a França ela entrou nesse processo 100 anos depois da Inglaterra, porque a Inglaterra ocorreu todo um processo de unificação política, né? A França ela vai demorar mais a conduzir esse processo de industrialização, passa por um sangrento processo revolucionário em 1789, que conduz o país, né, a uma verdadeira carnificina, certo? E isso leva a França ao governo de Napoleão Bonaparte. O que vai acontecer com Napoleão Bonaparte? Ele simplesmente centraliza o poder, mas politicamente, administrativamente, ele conduziu a França a uma consolidação das políticas, né, dos burgueses. Certo? Mesmo Napoleão Bonaparte perdendo as guerras napoleônicas que se estenderam aí até 1815 praticamente, né? Napoleão ele deixou um grande legado. Bom, e aí vem as potências seguintes, né, que vão surgir na Europa, destaque para a Itália e a Alemanha. Historicamente, esses dois países vão ter uma semelhança muito grande no seu processo de organização política. Então, foram países que se unificaram de forma tardia, já a partir do século XIX. Ambos, né, tinham orientações políticas e interesses políticos muito parecidos. E nós vamos ver que no desenrolar geopolítico do século XX, Itália e Alemanha se juntam, né, em processos políticos que têm como consequências as famosas guerras mundiais, que foram eventos extremamente deletérios para a humanidade. Vamos aqui tratar então da Itália. A Itália é um país com uma economia muito forte atualmente, né? País de destaque, né? Está entre as 10 maiores economias do planeta e tem um parque industrial muito diversificado. A Itália, como eu disse para vocês, ela demorou, né, a entrar, né, no processo de industrialização. Suas limitações, né, está ligado ao processo de unificação política, porque existia no território que hoje é a Itália, existiam vários reinos, certo? Que, na verdade, dificultava um sistema de governo mais centralizado. Devo destacar aqui o personagem que também fez parte da história do Brasil, que foi Giuseppe Garibaldi. Garibaldi ele vai participar de um processo histórico aqui no Brasil, que é a Guerra Farroupilha, na região do Rio Grande do Sul, certo? E ele, né, vai conduzir ali vai ser uma das referências, né, nesse movimento político aqui no Brasil, um movimento separatista. E ele retorna à Itália, né, ele juntamente com Anita Garibaldi, que era uma desculpe, que era uma brasileira, e os dois vão conduzir a tentativa, né, de unificação da Itália. Isso eu estou falando, pessoal, ainda no século XIX, certo? No século XX, a Itália tem aí um período entre guerras, né? Período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E nós temos a Primeira Guerra Mundial vai de 1914 a 1918 e a Segunda Guerra Mundial vai até
de 1939 a 1945. Esse período entre guerras, de 1918 a 1939, certo, vai permitir a ascensão, né, da direita nacionalista, certo, conduzida por Benito Mussolini, que vai ser um ditador, né, que conduz a Itália à Segunda Guerra Mundial. Juntamente, né, novamente, aí, sempre que eu falar da Itália, eu praticamente estarei fazendo um paralelo com a Alemanha, e quando eu chegar também falar a respeito da Alemanha, necessariamente eu tenho que fazer citações sobre a Itália, porque foram países que passaram por processos políticos muito semelhantes, né, muito semelhantes. Então, pós Segunda Guerra Mundial, a Itália, né, ela necessitou ser reconstruída, certo? E beneficiando-se, né, do conhecido Plano Marshall, né, que foi o plano de reconstrução da Europa, de investimentos dos norte-americanos, né, a Itália, ela pôde, então, a partir da Segunda Guerra Mundial, desfrutar de uma estabilidade política, certo? De certa forma, né? Mesmo tendo aí os seus problemas internos no que diz respeito, todo mundo já ouviu falar da famosa máfia italiana, mas tinha um contexto político que permitia um certo desenvolvimento econômico, né? O conhecido milagre econômico italiano, certo? Que fortaleceu principalmente a parte industrial localizada no norte do país, né? Ao mesmo tempo, né, posteriormente, isso vai permitir também uma melhora na qualidade de vida, né, do cidadão italiano. Né? Então, por que no norte do país? Então, durante os séculos XII ao XVI, as cidades italianas, né, falar de Itália como país, isso aqui só faz algum sentido a partir do século XIX, a partir da unificação conduzida por Garibaldi. Antes do século XIX, existiam reinos, certo? Cidades muito influentes, eram verdadeiros condados, ducados, a região ali de Piemonte, a cidade de Gênova e Veneza, elas eram cidades, de certa forma, cidades com muita independência política, e nessa época eles conduziram o comércio da Europa. Ficou conhecida aí, então, como uma das fases mais brilhantes de desenvolvimento econômico e cultural da história da humanidade, né? E a Itália fez parte predominantemente aí do movimento renascentista. Quem era que estava na vanguarda desse processo? Os comerciantes das cidades de Gênova e Veneza. Eles eram homens extremamente ricos que financiavam e conduziam esse comércio com o Oriente, os produtos do Oriente, as conhecidas especiarias. Então a industrialização italiana, ela vai posteriormente, né, dando um salto na história, certo? Até século XIX, a maior parte da riqueza da Itália estava localizada na parte norte. Então o desenvolvimento industrial vai chegar ao sul depois da Segunda Guerra Mundial, graças a uma intervenção do Estado italiano, ou seja, aquele Estado planejador, desenvolvimentista, que vai ver a realidade política e econômica do país e vai estabelecer políticas econômicas para desenvolver o lado mais frágil, né, do seu país, por meio de incentivos, né, para a indústria, né, e concedendo, né, liberdade para a iniciativa privada. Então, depois da segunda revolução industrial, com a utilização da eletricidade, que vai ser a principal fonte de energia, a eletricidade, o petróleo, a indústria italiana, ela começou a apresentar, né, mais fábricas.
Atualmente a Itália ela possui um excelente parque industrial muito competitivo nos mais diferentes modelos, né, em que a indústria ela se apresenta atualmente, né? E aí hoje a Itália tem alguns grupos de referência mundial, como por exemplo a Fiat, né? A fábrica italiana de automóveis localizada na cidade de Turim. Então é uma referência, juntamente, né, a Fiat ela já formou um grupo maior conhecido como a Stellantis, certo? Que unifica várias grandes marcas, né? Grandes marcas como a Jeep, a Chrysler, tudo isso, né, concentrando o poderoso mercado industrial de carros, né? Que hoje não se limita apenas à Europa, né? É uma referência no mundo. Outras indústrias nos setores alimentícios, como se pode ter destaque, a Parmalat, né? Bom, tá aí, ó, centros industriais. Os principais centros industriais da Itália são Milão, Turim, Gênova, certo? Verona, Parma. Então, o sul do país concentra indústrias siderúrgicas e petroquímicas, que dão base, são base, né, para essas indústrias automobilísticas. Não tem como você pensar em indústria automobilística sem a siderurgia e sem a parte da petroquímica, né? Bom, como eu falei para vocês, um país que se assemelha muito em seu processo político e econômico com a Itália é a Alemanha. A Alemanha, ela é uma verdadeira fênix, né, do século XX. Então, um país que praticamente foi arrasado 2 vezes durante o século XX e renasceu como potência. Vamos ver aqui o que está por trás desse desenvolvimentismo alemão. Então, o processo de industrialização da Alemanha ele foi muito rápido. Até século XIX, a Alemanha ela não existia como país. Geralmente o termo na geografia é utilizado como um termo bem coloquial, né? A Alemanha ela mais parecia o território alemão como uma coxa de retalho, formado por vários estados, né? Vários estados. Baviera, Saxônia, Prússia. Desses estados, o mais proeminente, o mais presente, que tinha um desenvolvimento econômico muito forte, era a Prússia. E vai ser a Prússia, certo? Sob a liderança de Otto von Bismarck, que vai conduzir um processo de unificação. Olha como é semelhante. Na Itália, quem conduziu o processo de unificação do país vai ser Giuseppe Garibaldi. Na Alemanha, vai ser aí um general muito habilidoso, conhecido como Otto von Bismarck. O que vai acontecer? Então, já no século... no fim do século XIX, quando a Alemanha ali, 1889, a Alemanha ela já tinha se industrializado. E pasmem, o processo de industrialização da Alemanha, a sua base de desenvolvimento era norteado pela segunda Revolução Industrial, certo? E isso permitiu com que a indústria da Alemanha ela fosse muito agressiva, ganhando mercados, tendo produtos de melhor qualidade, mais baratos, uma frota mercantil de navios muito bem aparelhado, e isso permitiu com que a Alemanha ela ganhasse mercado. No entanto, a gente tem que ver que esses mercados, até ali, início da Segunda Guerra Mundial, eles estavam dominados pelas potências imperialistas, principalmente Reino Unido e França. E aí vai se disputar, com essa disputa do mercado, vai ter início aí uma rivalidade, né? E dessa rivalidade é o que nós vamos ter ali o início, né? O germe da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos ver. Então,
A unificação econômica ela vai permitir, então, essa agressividade de desenvolvimento permitido pelo desenvolvimento econômico, né, e o aumento de capital da Alemanha. Bom, algumas marcas, né, que vocês conhecem, a BMW, a Volkswagen, né, a Audi, o grupo Porsche, né, são referências, né, da indústria alemã. Então, devido à facilidade de transporte, à disponibilidade de jazidas de carvão, mineral, que se concentrou, né, a indústrias quase na fronteira do país com os Países Baixos, né, ali Bélgica, Holanda. Estou falando hoje, né? Então, nessa região, então essas rotas, né, ligam grandes conglomerados, mercados e capitais, banqueiros, e tudo isso permite uma fluidez, certo? No desenvolvimento do capitalismo e a progressão para investimento industrial. Então, aos poucos, a população que residia no campo, ela vai passar a migrar mais e mais para as cidades. Então, todo aquele contexto que a Inglaterra já tinha vivenciado no século XVIII, a Alemanha ela vai vivenciar no século XIX. Né? Que aí é justamente o progressivo êxodo rural, oferta de mão de obra. E isso, né, vai permitir um desenvolvimento da Alemanha. Vale lembrar que a Alemanha, antes dela se unificar no ano de 1871, ela enfrentou, né, a França, que era uma toda poderosa potência militar. E em 1871, a Alemanha, não vou nem dizer a Alemanha, né, a Prússia, certo? Ela derrotou a França na famosa Guerra Franco-Prussiana, certo? E com essa derrota, a França ela vai ceder as suas áreas ricas em carvão, conhecida como Lorena e Alsácia, que era uma região ali muito próxima da fronteira com a Alemanha. Então os franceses vão levar isso como uma marca em seu orgulho, né? Uma humilhação, até a Primeira Guerra Mundial, quando eles vão enfrentar a Alemanha e vão exigir de volta essas áreas. Bom, sempre que se fala em Alemanha, vem o contexto, né, em debate de discutir e refletir sobre o que foi o nazifascismo. Né? Tanto na Alemanha, com o desenvolvimento aí do líder nazista Adolf Hitler, como na Itália, Benito Mussolini conduzindo o fascismo. Ambos os movimentos, esses movimentos de extrema violência, né, e de autoritarismo, eles tinham em sua ideia central o nacionalismo exacerbado, o pan-nacionalismo, que vai despertar, né, uma rivalidade, né, e uma ideia de superioridade. Então a Alemanha ela se deparou com vários problemas para sustentar o seu processo de industrialização. Principalmente aí a questão do espaço. A Alemanha ela não tinha muitas colônias, ela não tinha... Então isso aí vai gerar problemas. Então com a derrota na Primeira Guerra Mundial, né, os vitoriosos impuseram à Alemanha sanções muito pesadas provocadas pelo Tratado de Versalhes. Então o que vai acontecer? A Alemanha ela paga indenizações e isso faz com que o país, né, entre em um processo, um marasmo econômico muito grande. Né? Olha aí no fim do slide, né, que uma das províncias que elas são forçadas a devolver
é aquelas que a Prússia ganhou da França lá no século XIX, na Guerra Franco-Prussiana. As províncias de Lorena e Alsácia, que eram ricas em carvão mineral, uma fonte de energia muito importante. Mas se o resultado dessa busca de territórios foi a derrota, então o que vai acontecer? A Alemanha, ela, nas décadas seguintes, ela vai iniciar um processo de fortalecimento de seu exército, um processo de industrialização centralizado num governo de Hitler. E para tentar financiar o seu crescimento industrial novamente, a sua reestruturação pós-Primeira Guerra, ela vai invadir territórios da Europa e outros países da Europa, e isso desencadeia a Segunda Guerra Mundial. Resultado disso, destruição e percas territoriais incalculáveis, sem falar na fragmentação política do país. E aí, novamente, a Alemanha mostraria para o mundo, né, que mesmo sofrendo todas essas derrotas, essas percas políticas e econômicas, ela vai ressurgir na Europa como uma grande economia. Já na década de 70, né, já mostrando uma dinâmica econômica muito forte. Então, com a divisão da Alemanha, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, em duas economias, uma socialista e outra capitalista, o país sofreu muito, né, até o ano de 1989, quando acontece então o fim. O socialismo na Europa, ele começa a entrar em crise, ele entra em colapso, e o melhor exemplo desse processo vai ser a queda do Muro de Berlim, que é um símbolo desse processo, né? O país se reunifica, e o que acontece, né? A Alemanha, nas décadas seguintes, torna-se a principal economia da Europa. Rápido crescimento, né? Economia muito dinâmica, né? E futuramente, então, torna-se o quê? A principal país, né, que vai conduzir aí a União Europeia, né? A União Europeia. Bom, a localização industrial das principais indústrias da Alemanha, né, está ao longo do vale do rio Ruhr, né, do rio Rhen. Graças a essa localização, ela deve-se justamente também à facilidade por reservas de carvão, certo? E ao mesmo tempo existe toda uma infraestrutura de ferrovias, transporte, para justamente ligar a Alemanha, a produção alemã, com o porto de Rotterdam na Holanda, que é o porto de maior dinâmica e lucratividade do mundo, Porto de Rotterdam. Bom, tá aqui alguns pontos, né, que vale destacar. A Alemanha, ela é o quarto maior produtor de aço do mundo, certo? Isso é muito importante porque está ligado com a indústria automobilística da Alemanha. Então, a metalurgia, a produção de alumínio, bauxita, quase totalmente importada, vem crescendo com o apoio de indústrias navais. E isso possibilita, então, essa metalurgia, né, essa diversidade, o desenvolvimento de setores como a eletrônica, certo? Então, o país tornou-se também um grande exportador de máquinas, certo? Para outras indústrias, né, indústria base. E na química, né, a Alemanha, ela é uma referência, né, em produtos químicos ligados a adubos, a produtos farmacêuticos, né, produtos sintéticos, tudo isso ligados a um grande investimento no setor, né, de desenvolvimento tecnológico. Bom, pessoal, então eu apresentei aqui para vocês essas duas economias que são muito semelhantes, né, elas são irmãs no processo de construção desses países, tanto da Itália como da Alemanha. Podem observar que são muito semelhantes,
desde o processo de unificação até os conflitos mundiais, são muito semelhantes, e vai ser justamente então nessas semelhanças que vai permitir as alianças políticas desses países. Tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado nossa aula. Até a próxima. Valeu!